Hoje eu converso com o ilustre advogado Michel Elias Amari. Michel, que já foi conselheiro federal e é membro permanente do nosso Conselho Institucional, nos deu a honra hoje. Na verdade, eu passei 3 anos convidando o Michel e ele nunca veio. Hoje ele nos deu a honra e eu peço desculpas aqui oficialmente, que eu cheguei um pouco atrasado. Eu peço desculpas a Michel. É um prazer tê-lo aqui, Michel. O prazer é meu, Sérgio. Sabe que é sempre um prazer comparecer no órgão onde eu participo, onde participei e vou participar a minha vida inteira, e principalmente estar ao seu lado aqui, que eu tenho como uma pessoa da família. Michel, a gente vai falar hoje sobre uma questão que está batendo a porta hoje da sociedade brasileira. É sobre a PEC das domésticas, na verdade, que foi editada e virou lei, num momento bem delicado da economia brasileira, né? Porque a gente estava conversando até fora do ar, e que houve aqui a edição dessa lei num momento de crise, e houve uma blindagem com relação a isso. Então é um problema até socioeconômico que bate a porta, né? Não há dúvida. Na realidade, já era esperado que fosse promulgada essa lei, porque os direitos da empregada doméstica começaram, na realidade, em 72, com a Lei 5859. Posteriormente, passou a ter um conceito de empregada doméstica, um conceito disseminado pela classe social, tendo em vista que ela representava uma classe inferior. E nunca se deu valor ao trabalho doméstico. Posteriormente, muitas reivindicações surgiram no sentido de que fosse equiparada a empregada doméstica a um empregado seletista, um empregado normal. Hoje, graças a Deus, conseguiram formar a PEC das domésticas e foi promulgada essa lei aí. Eu entendo que essa lei veio em boa hora, entendo que foi tardia, inclusive, mas em boa hora, com N reivindicações feitas pela classe das domésticas, que atingiram o objetivo, que é igualar a qualquer pessoa normal, qualquer ser humano. Aliás, a empregada doméstica, ela é uma empregada de extrema confiança, uma empregada até com maior valor, se comparado ao empregado seletista, ela teria até mais condições de conquistar esses direitos do que o próprio empregado normal de qualquer empresa, né? O problema agora que a gente enfrenta é que há até certo um receio do próprio empregador em razão da própria blindagem do empregado doméstico. No momento onde não se contrata tanto pelo esse receio, então é um problema que agora, eu não sei como a questão dos empregados domésticos e até as suas organizações, são sindicatos e tudo mais, vão lidar, porque há um receio, né? Na realidade, tudo que é novo assusta, né? As pessoas se assustam com tudo que se transforma rapidamente. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, embora demorado, mas esperavam que não acontecesse. Realmente, eu tenho lido muito aí nos jornais que vai haver muito desemprego, que o desemprego vai surgir, que muitas famílias irão demitir as empregadas domésticas, que vão optar pelas diaristas, que vão optar por outra forma, ou que inclusive vão colocar a mão na obra e começar a trabalhar em casa. Tudo isso eu entendo ao contrário. Eu acho que, na realidade, vai abrir uma porta para o emprego, porque até hoje muita gente não entrou no campo do trabalho doméstico porque não tinham esses direitos. Eu acho que isso vai se transformar em algo muito positivo para a sociedade, tá? Eu acho que está sendo feito um pronunciamento muito contrário, quando deveria ser de incentivo ao emprego doméstico. O emprego doméstico hoje, ele deve ser valorizado e está sendo valorizado porque tem praticamente todos os direitos de qualquer empregado seletista. Não pode deixar, para os advogados, é sempre importante isso, porque o mercado de trabalho amplia também hoje, tanto o empregador como o empregado. Quem está militando na área do direito do trabalho vai ter um campo maior com a promulgação dessa lei. Falando sobre a lei e as inovações da própria lei, algumas coisas eu vou conversar aqui com o Dr. Michel, com a jornada de trabalho, fundo de garantia, essas coisas foram inovações da lei, não é? Na realidade, sempre desde 1972 existiam já algumas regras que eram uma lei federal, não fazia parte da CLT. Posteriormente, em 88, foi inserido o artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, inseriu 9 itens a mais dos direitos da doméstica, como férias com 1/3, como salário mínimo
com o salário, licença gestante, licença paternidade, enfim, já existiam algumas regras. Agora foram acrescentados outros itens que seria a não possibilidade da dispensa sem justa causa sem uma indenização correspondente, que é o equivalente aos 40% do fundo de garantia. Foi inserido o adicional noturno, que existia hoje, o trabalho das 22 horas às 5 horas da manhã, ele é considerado noturno e com uma diminuição, ao invés de 60 minutos, computa-se 52 minutos e meio por hora trabalhada. Se houver trabalho durante esse período, a empregada doméstica deve também receber. O auxílio creche, que não tinha, o salário família, embora seja uma coisa desse tamanho, hoje, para um salário mínimo, cada filho até 14 anos recebe R$ 37,00 e quebrados. Acima de R$ 1.000 e poucos reais, passa a ser de R$ 20 e poucos reais. Então, é uma coisa muito ínfima. Então, são direitos que foram adquiridos pela empregada doméstica hoje, praticamente iguais àqueles que são a qualquer empregada do regime seletista da consolidação da lei do trabalho. A gente estava, como o Michel está elencando, todas as alterações, as mudanças do que foi trazido de benéfico ao empregado, a empregada doméstica usual e tudo mais. A minha indagação é, com o crescente, a utilização da empregada doméstica, ou a próprio receio com relação a isso, surge uma classe nova, uma organização das empregadas domésticas. As empresas tomam o lugar daquela trabalhadora individual. A minha indagação é, com esse crescimento e até com essa blindagem, essas empresas vão tomar o lugar, as domésticas vão migrar para isso e acabar esse trabalhador individual? Veja bem, hoje eu estava lendo uma reportagem que em Goiânia existem já 3 empresas que estão fazendo uma seleção para terceirizar o serviço, né? Então, eles querem transformar o trabalho com vínculo empregatício, né, da empregada doméstica, que hoje a jurisprudência fala acima de 3 dias por semana. Antes, 2 dias por semana seria considerado uma diarista, 1 ou 2 dias por semana. 3 dias por semana a mais teria que ter o registro em carteira, que seria o vínculo empregatício. Em Goiânia já tem 3 empresas terceirizadas que vão começar a fazer isso. Essa migração, eu acho que vamos ter que aguardar. Muita coisa nova está para acontecer. Nem a regulamentação do Fundo de Garantia, do Seguro-Desemprego, de como recolher, ainda não saiu. Nós temos 120 dias da lei. A lei foi promulgada dia 1º de junho, agora de 2015, e nós temos agora até mais 120 dias, 1º de outubro, vamos dizer assim, para fazer uma conta redonda, para que nós saibamos de que forma serão recolhidos. Já sabemos que o Ministério do Trabalho já está, e a Caixa Econômica Federal já estão comungando um simples, né, para que a gente possa fazer um simples unificado, para que todos os impostos sejam recolhidos ali. Essa é uma questão que, na verdade, com relação à questão das empregadas domésticas, N coisas vão aparecendo. E uma outra que é muito importante me surgir agora é a questão, primeiro, da fiscalização, que como é feito o Ministério do Trabalho, o Público do Trabalho, como ele pode gerir isso daí, essa questão da fiscalização e a questão também do veto da presidente Dilma com relação à questão da intimidade e tudo mais. Isso é uma coisa importante que você perguntou. Na realidade, respondendo à primeira pergunta, o Ministério do Trabalho hoje, ele pode entrar em qualquer empresa, em qualquer lugar para fazer a fiscalização. Com relação ao âmbito familiar, ele terá que agendar com o representante legal da família, ou com a mulher, ou com o homem, ou com o filho, seja lá quem for, para marcar dia, horário e permissão para entrar em sua casa. Caso ele não tenha essa permissão, obviamente que ele tem que agir judicialmente. Mas ele não pode agir como ele age hoje dentro de qualquer empresa no regime seletista. Tá? Com relação ao veto da presidente Dilma, ela veta a dispensa por justa causa se a empregada doméstica violar a intimidade íntima de um dos membros da família. Mais ou menos isso, tá? Seria a violação de qualquer ato ou de qualquer coisa que fosse íntima dentro do âmbito familiar. A alegação da presidente Dilma é que poderia haver muito fraude, tá? E que o empregador poderia fraudar a justa causa. Eu acho isso que deveria ter sido estudado mais a miúde. Por quê? Porque realmente é uma coisa temerosa. Ela pode divulgar eu posso divulgar alguma coisa no âmbito familiar, eu empregado, posso divulgar alguma coisa no âmbito familiar? Na própria CLT há um sigilo profissional.
No artigo 482 tem a dispensa por justa causa. Eu acho que esse campo aí deveria ter sido melhor analisado e melhor colocado na lei. Vai fugir à esfera trabalhista e tem que criar consequências civis também. E aí é uma questão muito delicada. Bom, essa questão, como eu já tinha dito, essa questão com relação à legislação específica das domésticas, abre um leque de indagações, de questões, de debates. Infelizmente, a gente não tem todo esse tempo hábil. E eu queria agradecer ao Michel. Na verdade, é a segunda vez que a gente fala sobre essa questão. Falamos com dois grandes advogados, doutor Michel Elias Amari e doutora Sônia Mascaro Nascimento. E ainda teremos que chamar muitos outros, porque a questão engloba N debates. Eu agradeço aqui a presença do Michel. Michel, agora que você já veio aqui, a primeira vez, viu que não é tão chato assim, a gente pode contar com você outras vezes. Na realidade, é um prazer muito grande estar aqui com você e aqui na Ordem, na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu agradeço muito o seu convite e pode contar comigo a hora que você quiser. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.